Desde a antiguidade, a complexidade da natureza tem despertado a curiosidade do homem. Já os primeiros filósofos tentavam entender o entorno e se perguntavam: qual é a essência das coisas? Aquelas características invariáveis que constituem um objeto, uma flor, o imponente sol? Hoje, a ciência nos permite entender de maneira objetiva quais são essas características. Células, moléculas, partículas subatômicas, todas alinhadas para dar textura, forma, cor. Mas o que elas ainda podem nos revelar? Os avanços da ciência nos permitem ver, a nível microscópico e subatômico, os componentes específicos que constituem a matéria e a vida, revelando que os seres vivos são estruturas de complexidade irredutível. Isso porque todas as partes têm um sentido na função como um todo. Essa inter-relação de sentido configura tudo o que conhecemos. A pergunta evidente é, então, como se configuraram estes ajustes e relações de alta complexidade? Quase 20 anos atrás, o bioquímico Michael Behe publicou um livro que marcou época, A Caixa Preta de Darwin, o desafio da bioquímica à teoria da evolução. Behe não é um criacionista, ele é inclusive darwinista, evolucionista, mas é um dos evolucionistas que tem a coragem de questionar, né, alguns pressupostos da teoria da evolução. Eu diria assim que é um evolucionista crítico. E nesse livro ele apresenta o que ele veio a registrar, cunhar, né, como sistemas de complexidade irredutível. Ele menciona ali um exemplo bem simples que ajuda a compreender esse conceito. Ele fala da ratoeira. Para você ter uma ratoeira funcionando, você precisa ter alguns elementos mínimos, sem os quais ela não funciona. Por exemplo, você tem que ter uma mola, tem que ter uma trava, um martelo, que é aquela parte que bate no pobre do ratinho, né? Você tem que ter uma base com material adequado para que ela não se dobre, para que funcione. Se você retirar qualquer um desses componentes, ela não funciona. Ou seja, a ratoeira tem uma complexidade tal, sem a qual ela não cumpre a sua função. Se você não tiver ali a base, se você não tiver a mola, se você não tiver a haste que vai prender o rato, o pino de encaixe, aquelas partes funcionando todas sincronizadamente, feitas com otimização, feitas para um único propósito, jamais aquilo vai funcionar como uma ratoeira. Você tira uma das partes, ela perde totalmente a função. Então não dá como imaginar que um processo lento, gradual e sucessivo tenha formado uma ratoeira. Ou alguém pôs tudo aquilo ali com uma inteligência muito grande, ou não daria. Então a gente vê, a ratoeira é um exemplo, mas a gente vê outros exemplos assim drásticos na vida, como os motores, o flagelo bacteriano. O flagelo bacteriano é uma estrutura filamentosa, uma espécie de motor que serve para impulsionar a célula bacteriana. Está composto por cerca de 20 proteínas e aproximadamente outras 30 ajudam na regulação e coordenação. Apresenta uma semelhança notável com sistemas mecânicos artificiais, pois é uma complexa estrutura composta de vários elementos e que gira como uma hélice. A diferença é que é uma nanotecnologia. É tão pequena que só pode ser apreciada a nível microscópico. É mais de 68 complexos proteicos trabalhando todos de uma forma sincronizada para fazer aquele motor girar. Então você tira uma dessas partes, o motor entra em colapso. E é um motor que tem uma complexidade absurda, é o motor mais eficiente conhecido nesse planeta. Ele roda 100 mil rotações por minuto, ele tem marcha, primeira e segunda. Ele inverte o sistema, o sentido da sua rotação em 1/4 de volta. Ele se autoconserta em funcionamento, é uma coisa absurda, não existe máquina humana que funcionando possa ser consertada ali em plena operação.
Então, é um nível, a complexidade irredutível é uma prova, é uma evidência fortíssima de design inteligente, porque é um sistema que somente uma mente inteligente poderia ter planejado, orquestrado, preparado as partes individualmente, com sincronia, e posto tudo isso para funcionar de uma única vez. É uma complexidade irreductible, ou seja, não podemos quitar de un aparato sistema una parte porque esa parte no podría funcionar, ¿no? Por ejemplo, el aparato urinario necesita de 4 órganos para que las cosas funcionen. Los riñones que producen la orina, los uréteres que la transportan, la vejiga que la acumula y la uretra que es la parte final donde se elimina. No se puede imaginar que pueda faltar una de esas partes, ¿no? Porque si no, nosotros no podríamos eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. Quando nós falamos de complexidade irredutível, nós estamos falando de sistemas que não podem ser diminuídos, não podem ser reduzidos além do que eles já estão. Então, é a questão muito aplicada, por exemplo, para órgãos de seres vivos. Você imagina um olho de um animal, de um ser humano. Esse olho tem uma complexidade irredutível. Qualquer componente funcional que você retirar deste órgão, ele não vai funcionar. Então, se você pensar, olha, a evolução é verdadeira, o olho de um ser vivo, ele evoluiu, portanto, de uma estrutura menor, mais reduzida. Então, estou falando de uma complexidade redutível. Então, estou pensando que eu posso sair de um órgão complexo e para um órgão mais simples, esse órgão evoluiu de outro mais simples, até chegar a um órgão completamente primitivo que nada tem a ver com este órgão atual. O problema é que se você tirar qualquer componente funcional deste olho, ele já não funciona mais. Então eu não posso reduzir. Essa é a complexidade irredutível. Os seres vivos apresentam complexidade irredutível em todos os seus níveis de organização. Desde o início da escala evolutiva, assim chamada, já se verifica uma complexidade muito grande dos seres vivos. Basta mencionar o caso do trilobita. O trilobita é famoso por ser um dos primeiros seres que aparecem nessa chamada escala evolutiva. Aparece na camada que é considerada mais antiga, a camada do Cambriano. Antes do Cambriano, o pré-Cambriano, é um tipo de rocha que raramente apresenta fóssil, e os fósseis começam, na realidade, a surgir nesse período chamado de Cambriano. O Cambriano é interessante porque todos os seres que ali aparecem, cujos fósseis existem, são extremamente complexos. E o trilobita é o caso típico, porque seus olhos compostos, são extremamente complexos. A forma da lente do olho também é extremamente complexa. Isso mostra, então, que as coisas que existem, mesmo na mais remota antiguidade, na escala evolutiva, né, são já extremamente complexas. E a evolução sempre se baseia na tese de que do simples vai surgindo o complexo através desse processo evolutivo. The evolution of complexity. It doesn't work. You cannot develop complex organs by the evolutionary method because you have to have different parts that work at the same time, or you have no survival value. The basic principle of evolution is that, you get a little step, a little change here, and it's a little better, and a little change there. Supposing you want to evolve a leg from an organism that doesn't have a leg, okay? So what are you going to do? You're going to evolve a bone first? What good's a bone without muscles? You're going to evolve, maybe you're going to evolve bones in the muscle. What good's a bone and a muscle when you don't have a nerve to connect with? What good is a bone and a muscle and a nerve if you don't have a control system? So you got these major and Darwin's principle of survival of the fittest will get rid of all that extra. If you got an extra bone sticking out there,
Those animals that don't have it, it's not in the way, they're going to survive over that animal that has those. So this is survival of the fittest interferes with the development of complex things. And true, we've got small changes that occur, you know, bacteria get resistant to antibiotics all the time and so on. Our viruses change a little bit here and there. I'm not talking about that. That occurs, we all know that. But the thing that does not occur is that complex structures develop by evolution, by gradual evolution, because so many of the parts of complex structures don't work unless other parts are there. Agora, quando nós olhamos para a química, no sequenciamento nós também vemos uma complexidade redutiva, porque um sequenciamento de RNA, de DNA, tem uma ordenação muito definida. Então eu posso pensar assim, e se eu reordenar essa sequência completamente a meu bel prazer, será que eu vou ter uma sequência funcional? Você vai ter uma sequência, mas a codificação de informação constante no código, ela deixa de existir. Então que você vai ter um amontoado de nucleotídeos sem qualquer informação extra. Ou seja, eu não posso reduzir também um encadeamento de nucleotídeos. Aquilo ali já é uma complexidade irredutível. E isso é uma coisa maravilhosa de ver em moléculas tão pequenas, ainda que o DNA não seja uma molécula tão pequena. Mas comparado a um órgão humano, um órgão de um animal, aquilo está nas dimensões do micro, do atômico. No átomo, a massa de um próton é 1836 vezes maior que a de um elétron. Um nêutron, por sua vez, pesa pouco mais que um próton. Essa precisão é uma diferença crucial. O famoso cientista Stephen Hawking ressalta que se essa diferença não representasse 2 vezes a massa do elétron, não seria possível obter as centenas de nuclídeos estáveis que formam os elementos que estão na base da química e biologia. Em outras palavras, bastaria uma pequena mudança na massa do próton ou o nêutron para se eliminar do universo qualquer elemento químico ou mudança química. Não haveria planetas, Sol, galáxias, eliminando assim qualquer probabilidade de vida. O ajuste subatômico é tão complexo que a massa de um próton não pode variar nem mesmo uma parte em 1000 vezes 47. Estas e outras probabilidades matemáticas ajudam a estabelecer o conceito que o universo é, de fato, uma sintonia fina. Ninguém precisa ser um jogador profissional para entender que a probabilidade, a chance de conseguir um número 5 ao lançar um dado é 1 em 6. Mas essa probabilidade diminui drasticamente quando são considerados juntos diversos eventos improváveis. Para conseguir exatidão matemática ao se combinarem eventos improváveis, é necessário multiplicar as improbabilidades de um pelas improbabilidades de outro, e assim por diante. Então, as improbabilidades combinadas que encontramos no universo são menores e mais improváveis. O que levou ao famoso cientista britânico Sir Fred Hoyle a afirmar: uma interpretação de fatos baseada no bom senso sugere que alguma inteligência superior se intrometeu com a física, a química e a biologia, de maneira que não vale a pena falar de forças cegas agindo na natureza. Os números que se calculam a partir dos fatos me parecem tão convincentes que essa conclusão se impõe praticamente sem possibilidade de qualquer questionamento. A gente vê que a vida é complexa, mas não é uma mera complexidade. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas porque é complexo, foi formado por uma mente inteligente? Não, tem muitos processos naturais que criam coisas complexas. Mas a complexidade da vida é de um tipo muito específico, é o que a gente chama de complexidade irredutível. É uma complexidade que você não pode reduzir, é um grau altíssimo de complexidade que a gente vê na vida e que você não pode tentar reduzir essa complexidade, senão o sistema entra em colapso total. Então, se há um grau altíssimo de complexidade da vida que não pode ser reduzido, o que a gente tem que admitir em relação a isso?
que processos lentos, graduais e sucessivos, que partiram de matéria inanimada, totalmente sem estrutura e organização, não poderiam ter gerado esse tipo específico de complexidade, que é a complexidade irredutível da vida. Dentro da ideia de que os organismos vivos são projetados com uma complexidade tal que a partir daquele ponto você torna inviável a vida, a gente consegue enxergar isso muito facilmente quando se estuda química. Imagine que nós precisamos, lá no início da vida, de produzir algum meio, alguma estrutura que seja sólida, que seja pastosa, a fim de que ali pudesse acontecer algum tipo de passo necessário para que a vida viesse a florescer. Muito bem, é interessante notar que pequenas mudanças de pH podem alterar completamente o resultado de um processo químico em desenvolvimento. Por exemplo, se você mistura no mesmo recipiente água e aquele comprimido que a gente compra na farmácia, roxinho, permanganato de potássio, você vai obter então uma solução roxa, bastante bonita. Então você imagina que aquela solução roxa era um oceano primitivo, uma poça, algo onde a vida começasse a ter uma esperança de desenvolvimento. Beleza. Agora, nesse local, eu vou misturar um pouco de água oxigenada. Você vai observar que aquilo que era líquido e aquilo que era um roxo bonito vai se tornar em algo marrom, turvo, e depois de algum tempo você vai sedimentar, você vai precipitar um sólido. Imagine que esse sólido fosse importante para que a vida viesse a se desenvolver. Bom, o que acontece é que nesse suposto oceano primitivo, por exemplo, eu podia ter uma erupção vulcânica. E essa erupção vulcânica, entre outras coisas, tem a capacidade de produzir chuva ácida. A partir do momento em que eu acrescento ácido, eu perco a capacidade de produzir esse substrato, eu perco a capacidade de produzir esse ambiente que possibilitaria a vida a surgir. Perceba, eu mudei um ingrediente, eu mudei uma substância, troquei completamente a possibilidade da vida surgir ou não. Isso é basicamente a ideia por trás do que nós chamamos de complexidade irredutível. É necessário um cenário ideal, um cenário perfeito, finamente ajustado para que a vida tenha condições de acontecer na natureza. É o conceito do tudo ou nada que novamente a gente observa na vida. O tudo já estava pronto desde o início, funcionando com o propósito de fazer uma coisa específica ou não daria certo. A vida jamais teria se estabelecido nesse planeta. Pensando ainda nessa ideia de complexidade irredutível, a vida começou, então agora nós temos que armazenar a informação para transmitir para a descendência o que ela precisa ser para continuar viva, né? E a grande pergunta que se faz é, de onde vem essa informação? Como essa informação foi criada? Bom, o que nós aprendemos na natureza? Que processos cegos, processos não guiados, processos deixados à mera ação das leis naturais geram entropia, geram características com alto grau de desordem. Bom, a informação contida no DNA é altamente organizada, ela não tem entropia elevada, ou seja, ela não é fruto de processos casuais e simplesmente deixados à ação das forças naturais, mas elas refletem um sofisticado grau de organização, o fruto de uma mente inteligente. O universo nos revela em cada detalhe finos ajustes. A matéria é altamente organizada em mais de 100 tipos de elementos que interagem para formar as coisas. Dos minerais dos planetas às moléculas altamente complexas dos organismos. Os átomos desses elementos são compostos de partículas subatômicas que, obrigatoriamente, devem ter características precisas. O que nos leva a refletir: qual é a probabilidade de tudo isso ter sido organizado pelo acaso? É muito fácil a gente entender isso quando você compara com um sistema de computador. Um sistema de computação, ele trabalha com 2 dígitos, 1 e 0. A partir desse 1 e 0, você gera
toda a gama de sofisticação tecnológica que nós temos. Quando você olha o DNA, ele trabalha com um código de 4 algarismos. É muito mais complexo, é muito mais, digamos, evoluído, é muito mais sofisticado. Se para se produzir coisas com um código binário, nós necessitamos de investimento de inteligência, imagine para gerar um código de 4 dígitos. É muito mais inteligência, é muito mais sofisticação, é muito mais inteligência envolvida na produção desse tipo de código. A célula unidade básica da vida, né? Ela é simplesmente fascinante. É como se a gente tivesse um mundo à parte, extremamente complexo, extremamente elegante, extremamente fascinante. A complexidade estrutural numa célula, como ela se organiza, como é perfeito todo o processo celular, todos os seus mecanismos de correção. São tantas perguntas que a gente tem, né? Claro, nós temos muitas respostas ainda, mas a gente está ainda na ponta de um iceberg. O conhecimento que a gente precisa ainda para uma compreensão profunda de uma célula está muito, muito, muito distante do que a gente gostaria ainda. I think if I had to pick one piece of evidence that persuaded me of the reality of intelligent design, of creation, it would be the complexity of a single bacterial cell. This is something that biology has discovered really over the past 100 years. Prior to that, we didn't have the instruments powerful enough, the microscopes powerful enough to visualize the structures within a single bacterial cell. But it's most important that we didn't understand the information that was there in the DNA. So the bacteria that we have, for instance, humans have in our large intestine, E. coli, that are essential for our digestion, they have 4.5 million letters in their DNA code that specify proteins, actual very, very small molecular machines that do different jobs, maintain the energy flow within the cell, that build the structures, that allow certain things into the cell and other things out. And you go on, in case after case, you have specialized functions being performed by these proteins, these little molecular machines, that are themselves coded for by a script. It's an informational string with molecular words that really defies description in terms of any kind of process that didn't have a mind. To build something like that, I think you need a mind. You need a mind to visualize the information that you need to build these cells. One cell, and we've got trillions of them in our large intestine, each one testifying to the need for this kind of information. And information of that type requires a source with a mind, with an intellect. We know this from our experience. So, one bacterial cell, clear evidence of design. The picture is that materialistic science does not explain many aspects of reality. I'm talking about our consciousness, I'm talking about our reason. Why can we ask questions? Why do we like music? Why do we enjoy art, beautiful flowers? I mean, science can sit and study the matter all they want to. They don't have no answers for those questions. Yet we know it's part of reality, and it's reasonable for us to try and go beyond that. So it's important to get out of that box. Durante os últimos 25 anos, uma tendência importante e sólida vem ganhando espaço na comunidade cosmológica. Trata-se do reconhecimento de que muitos fatores apontam para um tipo de universo feito sob medida, com todas as condições adequadas para manter a vida, pelo menos em algumas partes como a Terra.
poucos negam a natureza extremamente incomum desses parâmetros físicos, difíceis de explicar no contexto de um mero acaso. Somente imaginando as mais desvairadas coincidências para acreditar que estes fatores, e às vezes as inter-relações extremamente precisas entre eles, simplesmente aconteceram por um golpe de sorte. Muitos veem nas evidências de ajuste fino do universo a marca de um desígnio altamente inteligente.